Bom dia, pessoal. Ok, todo mundo me escuta aí? Vai lá no chat lá e coloca lá um ok. Bom dia, Agatha. Escutando normal? Tá, ok. Vamos lá. Bom, nós estamos aqui, tá com, na verdade, são dois participantes, Núbia e Agatha. A gente vai dar início à nossa aula aqui. A gente iniciou na semana passada, né? Foi a nossa primeira aula. E a gente vai dar continuidade aqui, independente do número de alunos que estiver aí participando, ok? Pessoal, semana passada eu comentei com vocês, fiz um pequeno comentário a respeito da nossa disciplina. Eu comentei também que as aulas eu deixo gravado e subo ela lá para o meu canal no YouTube, lá que eu criei exclusivamente para isso. As aulas da semana passada já estão lá, né? Quer dizer, a aula da semana passada, né? Ela já está lá. Então, quem teve dificuldade no acesso ou dificuldade para assistir no horário, né, combinado, basta ir lá e acessar o canal e procurar lá processo coletivo. Tá? Essa disciplina nossa, processo coletivo, como eu comentei semana passada, ela também é conhecida como tutela coletivo dos direitos ou tutela dos interesses coletivos, enfim, tem vários sinônimos. Né? Até porque essa disciplina, como eu havia comentado anteriormente, ela não consta especificamente no Código de Processo Civil. Então, quer dizer, não é uma aula como vocês aprenderam lá sobre recursos, então todos os recursos cabíveis dentro do processo né, civil, você vai ser orientado pelo Código de Processo Civil. Não, aqui é bem diferente. Até porque toda legislação que protege uma coletividade, todo arcabouço jurídico que trata sobre a tutela coletiva, você vai achar em legislações esparsas, né, em outras leis. E na própria Constituição Federal, que a Constituição Federal, por exemplo, traz alguns institutos do processo coletivo, como a própria ação popular, por exemplo. Mas o processo civil, o Código do Processo Civil, ainda assim, ele incentiva as tutelas coletivas, a proteção da coletividade, né, enfim, da sociedade como, em geral, como massa, por exemplo. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso na aula de hoje. Nós falamos, então, na aula passada, sobre a nossa carga horária, que é apenas uma aula, falamos um pouco sobre o calendário acadêmico, que ele está bem apertado, então, basicamente, aí já final de setembro, início de outubro, a gente já tem a realização das primeiras avaliações, né? E a metodologia nossa é essa, vai ser aqui pelo Classroom e pela plataforma Zoom. Eu vou espelhar para vocês aqui sempre os slides e a gente vai conversar um pouquinho sobre o processo coletivo, ok? Eu deixei para vocês esse material lá no Classroom, lá tem as bibliografias, espero que vocês que estejam acompanhando tenham impresso, eu pedi que na medida do possível imprimisse esses slides para a gente conversar e vocês irem anotando aqui. Né? Já foi informado para vocês, então, sobre a bibliografia e o conteúdo programático, tudo que a gente vai trabalhar durante aqui o semestre com vocês. Eu vou espelhar para vocês agora o material, né? Só um minutinho que eu vou espelhar aqui o compartilhar a tela. Ok. Vamos lá. Isso, nós havíamos parado aqui. Tá, nós havíamos parado então exatamente aí, né? Eu havia falado para vocês da pluralidade
de leis que compõem o sistema da tutela coletiva, né, que ela vai aqui da ação popular e ela, enfim, passando por várias outros mecanismos, como o Código de Defesa do Consumidor, como o Estatuto do Idoso, né, o Mandado de Segurança Coletivo. Então, existem vários aqui e vocês podem verificar que nós vamos aqui desde praticamente 1965, 1981, passamos por 89, pós-Constituição Federal, e vamos até 2011, que é a Lei do Sistema Brasileiro, né, de Concorrência. Então, enfim, de 65 para cá nós tivemos uma Constituição Federal nova, né, de 88, e que recepcionou, né, a legislação da tutela coletiva, que recepcionou as leis que tratavam sobre os procedimentos em massa, né, que protegiam a coletividade, e chegamos aí até 2011, né, passando, enfim, então por várias etapas aí de leis que protegem, seja uma coletividade, ou seja um grupo de pessoas, mas como também um direito transindividual, que é aquele direito que transcende o indivíduo, onde eu não tenho um único indivíduo, onde eu não tenho uma coletividade, como, por exemplo, um sindicato, como um grupo de pessoas, mas eu tenho, na verdade, o sujeito ele passa a ser indeterminado. Né? Ou seja, qualquer pessoa, seja aqui, seja do outro lado do planeta, seja em outro estado, seja em outro município, enfim. Né? Então, na verdade, houve uma discussão e uma evolução teórica a respeito da proteção aí da tutela coletiva. E a gente vai falar sobre cada uma dessas leis depois, posteriormente, mas a gente precisa entender alguns institutos a respeito da tutela coletiva. E eu parei, né, na verdade mesmo, na última aula foi nesse ponto do slide. Eu comentava com vocês sobre as gerações de direitos fundamentais, que na verdade nós não utilizamos mais dessa expressão geração, nós utilizamos da expressão dimensão. Então temos aí o de primeira dimensão, de segunda e o de terceira dimensão. Né? E apenas recapitulando aqui na última aula, os direitos de primeira geração são aqueles direitos individuais, como, por exemplo, o direito à vida. Os direitos de segunda geração são os direitos sociais, os direitos econômicos, agora que o Estado ele passa a interferir, diferente do de primeira geração, onde o Estado não interfere. O de segunda geração, o Estado passa a interferir para que haja exatamente a produção efetiva desses direitos. E os direitos de terceira geração são os direitos transindividuais, que é aquele direito que eu estava comentando aqui, como, por exemplo, o direito ao meio ambiente. É um direito que, na verdade, não pertence a uma coletividade, a um grupo de pessoas ou a um único indivíduo. Né? Ele vai muito mais além. Então, esse é o direito de terceira geração. Até aí, a doutrina ela tem consenso. Até aqui, de terceira geração, a doutrina ela tem um entendimento. Ou seja, todos entendem dessa maneira que os direitos de primeira geração são os individuais, os de segunda geração são os direitos coletivos, né, os direitos sociais, e os direitos de terceira geração são os direitos transindividuais. A partir da quarta, quinta, sexta, há quem diga que nós já estamos aí na sétima geração, mas aí nós já não temos um consenso a respeito dos doutrinadores. Alguns entendem que o direito de quarta geração é o direito à paz no mundo, né? Há alguns que entendem que é a questão da internet, né? da tecnologia, outros entendem que os direitos de quarta geração estaria relacionado à questão da robótica. Então, nós não temos um consenso a respeito da quarta. Primeira, segunda e terceira geração, nós temos esse consenso. Por que eu iniciei falando a respeito dessas gerações de direitos fundamentais? Porque nós vamos exatamente discutir aí os direitos, a partir dos direitos de segunda e terceira geração, que são aqueles direitos que protegem uma coletividade. Então, na verdade, nós temos leis, o Código de Processo Civil não tem um capítulo específico, não tem uma parte específica que trata dos direitos coletivos, mas nós temos várias leis dentro do arcabouço jurídico que protegem a coletividade timidamente, muito timidamente, mas elas existem. Tá? Por que eu digo timidamente? Porque, na verdade, deveriam existir mais. Né? Várias situações, por exemplo, que protegessem, né, o sujeito de uma maneira mais protetiva no sentido amplo,
né, da legislação e não individualista. Até porque o Brasil, a gente sabe que as discussões que prevalecem são discussões individuais. É aquela velha história, eu me preocupo com a minha vida, você se preocupa com a sua, e se eu me achar no direito, logicamente que eu vou exigir do Estado isso, mas de uma maneira individual, nunca pensando no coletivo. O brasileiro ainda tem isso, mas é logicamente que a tendência é que as coisas caminhem, talvez muito lentamente, mas no sentido de aprimorar as discussões em massa, aprimorar as discussões no sentido de resolver para uma coletividade. É como se eu citasse, por exemplo, aí a sala de aula. Nós temos, por exemplo, de manhã, nessa turma, nós temos vários alunos. Eu sei que existem aí, essa turma é uma turma grande, mas participa-se aqui poucos alunos. Né? E muitas vezes, na hora da sala de aula, cobrar alguma coisa junto à coordenação, junto ao professor, ainda alguns alunos pensam de maneira individualista, né? E não dentro de uma coletividade ou de um grupo de pessoas, tá? Então, encerramos aí na última aula, matériazinha, né, de prova aí, essa questão das gerações de direitos fundamentais, discutidos aí entre primeira, segunda e terceira geração. Eu até disse por que não fala mais geração, né? Porque geração sobrepõe a outra, e na verdade a gente discute até hoje direito de primeira geração. Como, por exemplo, essa menina que fez o aborto ali agora ali, a gente estava discutindo direito à vida, né? É uma questão de saúde pública, que é o direito de segunda geração, mas também o direito à vida do feto, da criança que estava sendo gerada ali, por mais que seja uma questão de estupro, né? Mas é uma discussão à tona, que aí provoca ânimos, né, dos dois lados, a respeito da vida, porque a criança, na verdade, ali, ela já tinha sido concebida, gerada, né, na barriga, né, daquela criança. Mas é uma discussão tanto quanto calorosa, né, e sob o ponto de vista ético, moral, né, que não nos cabe aqui agora discutir a respeito disso, isso é matéria lá de direito constitucional. Né? Vamos aqui passar para o próximo, para a próxima folha de slide aí. Né? E o Código de Processo Civil no contexto coletivo? Como fica o Código de Processo Civil? Como eu expliquei para vocês, o Código de Processo Civil ele não trata do processo coletivo. Eu não tenho lá um título, eu não tenho um capítulo, eu não tenho artigos específicos que tratam exclusivamente do processo coletivo. Né? Então, veja, o Código de Processo Civil, né, e ainda, e aqui eu estou falando do Código de Processo Civil de 2015, né, que dirá o Código de 73, que é mais antigo. E o Código de 2015, que foi reformulado, ele continua com essa previsão legal de não trazer em seu texto legal um capítulo específico que trata das ações coletivas. Mas a gente vai trabalhar o próprio Código de Processo Civil aqui, as legislações, e entender como se dá isso na prática, ou seja, como se dá o resultado da ação coletiva, como se dá o ingresso dessa ação coletiva, quem são os titulares, enfim, como tudo acontece. E a gente vai precisar, sim, do Código de Processo Civil em alguns casos aqui. Mas a pergunta é, o Código de Processo Civil, ele estimula ou desestimula o processo coletivo? Alguns aí vão pensar assim, professor, se o senhor está dizendo que ele não presenteia, né, com um capítulo específico tratando do processo coletivo, então ele desestimula. Por mais que ele não tenha, pessoal, um capítulo próprio tratando sobre isso, ele acaba, sim, estimulando em alguns casos. Então, ele não desestimula. É como se eu dissesse a vocês o seguinte, o Código de Processo Civil, ele estimula ou desestimula, por exemplo, os acordos? Com toda certeza, o Código de Processo Civil, ele já inicia falando sobre isso, né? Que ele estimula qualquer meio de acordo. E isso a gente vai encontrar lá nas audiências de conciliação, nós vamos encontrar isso daí nos próprios acordos coletivos, nas convenções coletivas, nós vamos achar
isso daí na mediação, nós vamos achar isso daí na arbitragem, tudo isso daí, e na verdade o Código de Processo Civil não dá um nome. Ele diz o seguinte, que ele fomenta, ele estimula, né, os meios, qualquer meio, ele ainda diz isso, qualquer meio de acordo, né, porque é aquela velha história, um acordo é sempre bom, né, é sempre bom. E aqui quando eu digo acordo, não é estando bom para ambas as partes, não é isso. Eu sempre gosto de citar exemplo para os meus alunos, é o seguinte, imagine que você está, eu estou aqui, por exemplo, litigando com a Ágata a respeito de uma laranja. Eu quero a laranja porque eu vou receber na minha casa uma visita, eu quero fazer o suco de laranja, né? E a Ágata, na verdade, ela está litigando porque ela quer a laranja, porque ela vai usar a casca da laranja para fazer um bolo, né? Então, ou seja, ela vai raspar a casca de laranja para dar um sabor ao bolo que ela vai fazer, uma visita que ela também vai receber. Alguns até entendem, né? E a maioria, a sociedade, de um modo geral, se você sair na rua e perguntar, as pessoas vão falar assim, como que a gente ia resolver isso? Ué, parte a laranja no meio, dá metade para um, metade para outro. Mas veja que eu consegui resolver, tanto a Agatha como o Robson saíram contentes? Não, porque eu vou pegar metade da laranja, eu não vou conseguir, certo? Fazer o suco, e ela vai pegar metade, ela também não consegue fazer o bolo. Então, como se dá? Olha, então vamos fazer o seguinte, né? Descasca a laranja, eu dou a casca para ela, pego a laranja, faço o suco, então eu consigo, né, fazer o suco, e ela consegue com a casca exatamente fazer ali o bolo. Então não é aquela velha história estando bom para ambas as partes, quer dizer, meio a meio, porque a noção que se tem é que estando bom para ambas as partes é metade, metade para cada um. Então eu abro mão de um pouco, ela abre mão também de outro pouco. Não, na verdade, o que o código se atenta quando ele fala a respeito do acordo é exatamente tentar uma melhor solução. A solução mais viável para a aplicabilidade, né, no caso. Então, por isso que eu dei exemplo que não é partir a laranja ao meio, quer dizer, eu uso, então, do suco da laranja, mas eu tiro a casca e deixo a casca para ela fazer ali o bolo. Então, o Código do Processo Civil ele estimula os acordos, né, seja através, né, da conciliação, da mediação, da arbitragem ou qualquer outro meio, qualquer outro meio. Tá? Inclusive, nós temos institutos que se aplicam, por exemplo, de modo extrajudicial, como, por exemplo, o divórcio extrajudicial, que hoje é possível, você vai lá no cartório e é possível realizar isso de modo extrajudicial. Existem também, por exemplo, outros institutos extrajudiciais que são possíveis lá no cartório e você não precisa ajuizar uma ação, como, por exemplo, a arbitragem, hoje, que se evita uma ação judicial e ela é resolvida através, né, de um árbitro. Né? Então, o processo se torna mais célere, mais rápido, né? E uma pessoa específica que tem uma certa experiência naquilo e ela vai julgar o caso. E é logicamente que aquela decisão pelo árbitro, ela tem ali força de uma sentença. É como se fosse uma sentença, inclusive, se a pessoa não cumprir, ela pode ser executada pela decisão do árbitro. Ok, professor, o senhor viajou aí, saiu aqui do processo coletivo, falou da questão da conciliação, né, que o Código de Processo Civil ele estimula isso, mas é para que vocês entendam também que é possível uma conciliação, um acordo, né, coletivo, também, não somente individual. Mas o Código de Processo Civil traz alguns institutos que, na verdade, trabalham com essa coletividade. O primeiro aqui é o IRDR. O que é o IRDR? Se vocês estiverem aí com o material impresso ou quiserem anotar ao lado aí, é um incidente de resoluções de demandas repetitivas. Eu vou repetir aqui, ó. Incidente de resoluções, de resolução, perdão, incidente de resolução de demanda repetitiva. Incidente de resolução de demandas, incidente de resolução de demandas repetitivas. E vocês viram que eu coloquei aqui, ó, entre parênteses, aplicável inclusive aos atos coletivos. Esse IRDR, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, podem colocar aí o artigo também, está lá no artigo 976, 976 a 987 do Código de Processo Civil.
tá? Você vai achar lá. Professor, como se dá isso daí na prática? O que é o IRDR? Na verdade, esse incidente ele permite o julgamento conjunto de demandas que versem sobre a mesma questão de direito. Veja só, permite o julgamento conjunto, e então aqui eu estou falando de uma coletividade, de demandas, quer dizer, de processos que versem sobre a mesma questão de direito. Isso acontece muito, vou citar aqui como exemplo para vocês, demandas sobre telefonia e demandas sobre plano de saúde. A gente teve uma discussão agora, por exemplo, a respeito dos planos de saúde, se seriam ou não obrigados a custear, por exemplo, os exames de Covid-19. Né? Logicamente, várias ações chegaram ao judiciário questionando a obrigatoriedade dos planos de saúde, mas logicamente depois nós tivemos aí uma instrução normativa da Agência Nacional de Saúde e tal, e a gente sabe que hoje existem parâmetros, né? O plano de saúde ele é obrigado, na verdade, mas existem parâmetros para isso, não é uma coisa, eu senti uma dor, eu vou lá fazer o exame, né, procurar lá um laboratório para fazer o exame de Covid-19 e o meu plano de saúde vai custear isso. Não, existem parâmetros específicos para que, quer dizer, para que se exija do plano de saúde a obrigatoriedade de custear isso. O que eu estou dizendo é que, veja, essa questão do exame, por exemplo, do Covid-19, isso é aqui em Cuiabá, é lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, então, na verdade, existem várias demandas a respeito deste assunto, por exemplo, a respeito dessa questão de direito, isso pode provocar um incidente de resolução de demandas repetitivas. Quer dizer, então, vamos resolver a respeito deste assunto, enfim, desta demanda específica, para que ela seja repetida, né, para as demais pessoas que venham a questionar esse mesmo direito. Tá? Então, isso é para evitar, por exemplo, uma incidência de demandas, né, que tenham a mesma questão de direito, mas que tenham decisão aqui por um juiz, outra decisão lá por outro juiz, outra decisão por um colegiado, etc. e tal. Então, isso vem, de certa forma, vem a resolver. Tá? Depois, o IAC. O que é o IAC? Incidente de assunção de competência. Incidente de assunção de competência. Está lá no artigo 947, vou repetir aqui, incidente de assunção de competência. Assunção é chamar para si, né? Como nós estudamos lá em assunção de dívida, lembra lá em direito das obrigações? Então, assunção é assumir, chamar para si. Essa questão da competência. Trabalhar quer dizer único exclusivamente a competência, que se dá lá no artigo 947 a 950. E para que ela serve? Né? Qual é a finalidade disso? Isso, na verdade, é quando envolve uma questão, uma relevante questão de direito, mas que tem uma grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos. Aqui, ela difere do IRDR, porque o IRDR eu tenho múltiplos processos, vários, tratando sobre aquela mesma demanda, sobre aquela mesma questão do direito. Aqui já é diferente. Aqui eu tenho uma única questão, eu tenho uma única demanda, mas essa demanda ela tem uma grande repercussão social. É como se eu dissesse o seguinte: eu, Robson, estou aqui, né, litigando, estou, por exemplo, aqui advogando em nome do banco, de um banco. Pega aí, por exemplo, o Itaú. Estou advogando lá em nome do Itaú, mas na verdade existe uma repercussão grande em torno dessa questão. Não existem outros processos, mas existe a possibilidade de se tratar, por exemplo, dentro dessa mesma questão de direito, se é possível, por exemplo, a participação de um sindicato, se é possível a participação, por exemplo, de uma associação, se discutir esse assunto. Aí o que eu faço? Eu provoco o tribunal para que o tribunal se pronuncie a respeito disso, quer dizer, a partir daí essas pessoas também, né, podem demandar a respeito daquele assunto em específico. O Tribunal de Justiça do Mato Grosso, TJMT, se vocês estão acompanhando,
essa semana, foi provocado o primeiro IAC aqui em Mato Grosso, que é o Incidente de Assunção de Competência. Eu vou passar um número para vocês da decisão, o número do processo. Se vocês quiserem, por curiosidade, procurar, é aqui no TJ, Mato Grosso, né, é um banco que está litigando, enfim, tem uma demanda, eu não cheguei a ler especificamente, só vi a notícia, mas o número é o 10 042 58. Vamos lá. Deixa eu acho que é melhor eu colocar para vocês aqui no chat, né? Vamos ver se eu acho aqui. Isso. Eu vou colocar aqui no chat para vocês aqui, ó, o número. 100 4258. Isso. O número está para vocês aqui, aí no chat. Eu coloquei tá, o número do processo sobre esse incidente de assunção de competência, tá, que foi questionado aqui no Tribunal de Justiça. O primeiro que eu falei para vocês aí, eu esqueci de questionar, deixa eu só sair aqui, eu esqueci de falar para vocês, esse IRDR, aqui, IRDR, ele pode ser intentado apenas no tribunal, tá? Tribunal de Justiça. Você não pode intentar isso aqui no STJ e nem no STF, porque existem lá recursos específicos, como, por exemplo, o recurso especial, né, que discute essa questão, né, aí eu até coloquei aqui o RESP, recurso especial, e recursos especiais repetitivos. São grupos de recursos que tenham aí teses idênticas. Então, o que acontece? Quando eu tenho vários recursos com teses, e aqui eu estou falando com teses idênticas, né? É diferente aí do incidente de resolução de demandas, que na verdade tratam de uma questão de direito. Não, esses recursos repetitivos são teses idênticas que na verdade aí a corte, né, o STJ, ele vai se pronunciar a respeito disso, tá? Vinculação de precedentes, né? Essa vinculação de precedentes é a famosa jurisprudência, né? Que a gente já conhece no sistema brasileiro, que é a vinculação de precedentes. Então, por exemplo, uma decisão do STF, na verdade, ela acaba virando do próprio STJ, não de maneira ainda vinculante, né? De forma assim como uma súmula, se bem que hoje, por exemplo, todas as súmulas elas são vinculantes, mas por mais que eu não tenha ainda a formatação de uma súmula, né, eu tenho uma jurisprudência em si que acaba, de certa forma, vinculando os demais tribunais e juízes a quo. Então, e o último aqui são liminares, né, determinando a suspensão de tramitação de causas, né, de massa. Né, que são quando eu tenho, por exemplo, uma demanda discutindo, por exemplo, a respeito, sei lá, de telefonia, aqui, por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui de vocês, de uma liminar que determinou a suspensão foi o caso a respeito de uma matéria do CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor. Ah, tá. Que foi a respeito não do extravio de bagagem, mas eu não me recordo certinho aqui agora, é uma demanda que envolvia questão de transporte aéreo. Tá? Então, existe uma demanda que inclusive, está questionando a questão ainda de competência. Agora me lembrei. A questão exatamente de extravio de bagagem, mas de valor de indenização, valor indenizatório.
tá? Tem até uma liminar suspendendo essa discussão aí, a respeito do valor de indenização de extravio de bagagem, né? Então as ações estão chegando, mas por enquanto está se discutindo ainda a competência da OAB, se a OAB seria competente para discutir, representando aí a sociedade, porque há quem diga que a OAB ela representa uma classe, né? Então ela não poderia, de advogados, né, no caso, ela não poderia discutir a respeito, né, desse tipo de situação. Então eles estão discutindo ainda a respeito da competência da OAB, mas está suspenso essa questão do valor indenizatório, que era exatamente estabelecer um patamar de indenização a respeito do extravio de bagagem. Então, meus queridos, vejam comigo. Aí vou voltar na pergunta. O CPC, ele estimula ou desestimula? O CPC acaba que estimula, né? Muito timidamente, mas ele estimula. Ele tem aqui o IRDR, ele tem o IAC, tem o recurso especial, né? Repetitivo, enfim, o recurso extraordinário, né, também, que é o da Suprema Corte, a vinculação de precedentes, liminares, enfim. Existem alguns fatores no próprio Código de Processo Civil que determina ainda a proteção a essa coletividade. Timidamente, mas ele acaba que estimula, sim, em alguns casos, tá? Vamos continuando aqui. Para nós iniciarmos, falarmos sobre essas leis específicas, nós temos que entender um pouquinho sobre o que são direitos difusos, o que são direitos coletivos, direitos individuais homogêneos, né? Porque é o que nós vamos discutir dentro da tutela coletiva. O primeiro aqui são os direitos difusos, lato sensu. O que é lato sensu? É uma palavra em latim que ela significa em sentido amplo. Se eu digo que é em sentido amplo, significa dizer o seguinte, que vai pegar um número maior de pessoas. Então, ele não vai pegar um grupo, uma coletividade, né, uma associação, por exemplo. Ela vai transcender o indivíduo. Por isso que a natureza ela é transindividual. Então, a primeira natureza aqui, né, é a natureza dos direitos difusos. Difusos porque ele transcende o indivíduo, ele vai muito além de um grupo, de um único indivíduo, ele atinge muito mais do que essa coletividade. Por isso ele tem natureza lato sensu. A primeira, então, aqui ele é transindividual, né? Indivisibilidade do bem jurídico em litígio. Né? Indivisibilidade do bem jurídico em litígio significa dizer o seguinte, vamos colocar aqui, eu estou discutindo, por exemplo, né, está se discutindo uma demanda a respeito, por exemplo, sobre queimadas, né? Proibir as queimadas nessa época, quer dizer, aplicar multa para as pessoas, né, que colocam fogo, por exemplo, seja no seu quintal, seja na sua chácara, na sua fazenda, enfim. Por quê? Porque, na verdade, essa questão das queimadas envolve uma questão de saúde pública, né? A fumaça, por exemplo, a toxicidade, mais pessoas, né, vão parar ao hospital, por exemplo, por problemas respiratórios, e aí o Estado vai gastar dinheiro com isso, então o Estado ele tem que trabalhar a respeito disso, o Estado tem que acionar mecanismos para coibir, né, isso daí. Mas aqui, eu posso, por exemplo, trabalhar outros fatores, por exemplo, aquela tragédia em Brumadinho. Ali você teve uma tragédia ambiental, né, que na verdade nós que não moramos lá, mas nós somos impactados. Né? De que forma nós somos impactados? Quer dizer, o Estado, na verdade, ele vai ter que criar mecanismos, então o Estado vai gastar com políticas públicas naquela localidade. Quando eu digo Estado, é a União, sai do meu bolso. Na verdade, aquela localidade ali deixou de produzir, de repente, alimentos. Naquela localidade existiam, por exemplo, animais endêmicos, ou seja, que vivem somente naquela localidade, espécies que foram extintas. Então, eu basicamente não moro lá, mas eu fui afetado.
Então, mesmo que, né, estando assim distante, mas há problema a respeito disso, e as pessoas, não só que moram lá, mas, enfim, a sociedade como um todo, um país, né, como um todo, é afetado. Titulares são pessoas indeterminadas, né, e indetermináveis. O que é isso? Indeterminadas, né, até porque eu consigo verificar o grupo, né, de pessoas que talvez seriam atingidas, mas indetermináveis, né, que eu não determino agora e que eu não conseguirei determinar também. Seria essa a explicação. Então, quer dizer, vamos voltar aqui novamente a essa questão da poluição, né, agora de queimados. Eu não consigo determinar quem é efetivamente agora, nesse momento que está sendo afetado, e eu não consigo nem determinar futuramente quem são as pessoas que talvez futuramente sejam prejudicadas com isso. Tá? A próxima característica aí, pessoas ligadas por circunstâncias de fato, ou seja, não idênticas às circunstâncias. É aquilo que eu falei. Eu estou aqui, por exemplo, o problema está lá no Pantanal, o problema está lá em Minas Gerais, com a questão lá da barragem, etc. e tal, mas eu não estou ligado a essa circunstância de fato, mas eu estou sendo afetado. Eu não estou ligado ao problema, mas eu estou sendo afetado. Então, a solução, ela é para um, mas também ela é para todos. Quer dizer, ela acaba, por exemplo, a grosso modo, aquela questão de Brumadinho, voltando aqui, ela acaba que se tendo uma solução para aquelas pessoas, mas também, né, de grosso modo, para todos, mesmo eu estando distante, não estando ligado àquela circunstância, mas a solução, ela é a mesma. Aqui eu tenho exemplo, né, publicidade enganosa de TV ou jornal. Aí eu pergunto a vocês aí, quem faz assinatura de jornal? Vários aqui, né, não fazem. Então você nem leu a notícia. Quem aqui, por exemplo, sei lá, quem aqui assiste a Globo, por exemplo? Agora tá essa mania, né, enfim, né, de ninguém assistia a Globo, né? Mas citando aqui como exemplo, quem é que assiste? Tá, tudo bem, eu assisto, mas eu tenho horários específicos. Esse momento que a gente está dando aula, eu não sei o que está passando lá. Mas essa propaganda enganosa, ela pode ter passado agora lá. Então, aí é aquela velha história. Quem é que foi afetado com isso? Com a circunstância de fato? A pessoa que estava assistindo. Mas eu que nem assisti ainda, tá? Fui afetado? Não, eu não fui afetado. Eu nem assisti ainda, mas na verdade, essa solução ela vai ser para quem estava assistindo, mas para quem também não estava assistindo, mas que porventura talvez venha assistir ou nunca venha assistir. Ou nunca venha assistir. Então, nós temos essa medida, né, de direitos difusos, e aqui eu acho que agora ficou claro, né, esse exemplo da televisão, para vocês, né, entenderem. Pode ser que eu nunca venha assistir aquele canal, ou assistir aquela propaganda, enfim, nunca venha a ter contato, mas, na verdade, a demanda em si para proibir aquela publicidade enganosa, ela já, de certa forma, ela acabou me afetando. Indiretamente, ela acaba me afetando, quer dizer, ela acaba me protegendo, mesmo que eu ainda não esteja ligado ao fato. Tá? Como, por exemplo, aqui no Brasil, na verdade, agora a gente tem uma lei, né, mas lá atrás isso foi discutido, né, numa demanda coletiva, né, transindividual lá atrás, que era a respeito das propagandas de brinquedo. Né? Por exemplo, hoje passa propaganda de brinquedo, mas é em canal fechado. Mas em canal aberto passava muita propaganda, por exemplo, daquela empresa Estrela. Então, quer dizer, aí você estava assistindo ali o jornal, e geralmente era nesses horários de pico, horário onde o pai e a mãe estavam na frente da televisão e aí passava propaganda nela do brinquedo. O que ia acontecer? As crianças iam ficar pedindo aquele brinquedo, a gente sabe que não é todo mundo que tem como, né, dinheiro para comprar. E aí isso foi proibido no Brasil. Há quem critica isso, há quem não goste, né, enfim,
quem acha que deva voltar, mas eu particularmente, enfim, eu me lembro que na minha época, né, tinha uma TV preto e branco ainda, mas quando havia essas propagandas, eu como criança eu ficava com vontade. Mas logicamente muitas vezes eu vendo a situação do meu pai e da minha mãe, né, eu não pedia, mas aí o que acontece com a criança? Quem é pai e mãe sabe o que eu estou dizendo. A criança vai ficar doentinha, a criança vai ficar amuada lá no canto e o pai e a mãe não sabem o que é. Né? Veja, então, o outro exemplo aqui é o direito de respirar o ar puro, né? E a existência de um remédio perigoso no mercado. Pode ser que eu nunca use aquele remédio. Nunca use. Mas pode ser que eu use também. Então, quer dizer, é uma ação que vai cuidar dos interesses de natureza transindividual. Meus queridos, antes da gente prosseguir, alguma dúvida a respeito desse assunto? Podemos prosseguir? Só dá um ok no chat aí para mim, por favor. Fala, professor, ok, ficou clara essa questão dos direitos difusos. Ok? Então, vamos lá. O próximo aqui, vamos lá. Direitos coletivos. Né? O que são esses direitos coletivos? Ele vai diferenciar dos direitos difusos, coletivos, porque agora eu vou falar sobre um grupo de pessoas, uma categoria. E por que é estricto sensu? Estricto sensu quer dizer em sentido específico. Lá, os direitos difusos em sentido amplo, maior. Agora aqui, em sentido estricto, quer dizer, eu vou proteger também uma coletividade, mas agora aqui, na verdade, eu vou atuar em um grupo específico de pessoas. Uma associação, um sindicato, grupos específicos de pessoas que tenham relação com com aquela situação específica. Então, primeiro, ele tem natureza transindividual também. Tá? Ele tem natureza transindividual. Por quê? Porque ele não vai proteger um único indivíduo. Ele não vai proteger um único indivíduo, mas ele protege aqui uma coletividade de modo estricto sensu, ou seja, de maneira, em sentido mais específico. A segunda característica é a indivisibilidade do bem em litígio. Vocês vão ver que o próximo, o nosso próximo aqui assunto são os direitos individuais homogêneos. Veja que o que vai se diferenciar? Os direitos individuais homogêneos. Os direitos individuais homogêneos, nós vamos verificar que há uma divisibilidade do direito. O direito ele pode ser dividido. Aqui eu já não tenho uma indivisibilidade. Se eu estou discutindo aqui, por exemplo, uma demanda a respeito de uma associação, de um sindicato, então eu não tenho como dividir, olha, um pouquinho para você, esse aqui é para o outro, não. Né? Número determinável de titulares, o que vai diferenciar do que a gente viu dos interesses de direitos difusos. Lá eu tenho um número indeterminado e indeterminável de titulares. Aqui eu já tenho um número determinável. Se por exemplo, a Associação dos Cantores de Bares de Cuiabá, então é exatamente quem está associado naquela associação de cantores de bares de rua, por exemplo. Então, o titular sempre é um grupo, né, de pessoas, é uma categoria, é uma classe, né, de pessoas, como, por exemplo, um sindicato, ligadas entre si, ou com a parte contrária, né, por uma relação jurídica base. A outra característica é que a relação não nasce com a lesão, mas ela é prévia. O que é isso, gente? Eu não tenho, por exemplo, já a lesão do direito, mas o que se discute aqui é a possível lesão. Então, de forma prévia, eu já discuto determinada situação. Eu até coloquei como exemplo para vocês, né, tá aqui, ó, exemplo, contribuintes de um mesmo tributo. Por que eu digo que aqui essa relação não nasce com a lesão, mas ela é prévia. Então, quando eu digo que é contribuintes de um mesmo tributo, pode ser que eu já tenha contribuído. Pode ser que eu ainda não tenha contribuído. Então, quer dizer, de forma prévia, se discute exatamente a possibilidade ou não, né, de recolher aquele tributo, do recolhimento daquele tributo. Então, mesmo que eu ainda não tenha recolhido, mas já se discute. Então, isso é até muito comum.
Tá? Então, não nasce com a lesão, mas é de forma prévia, quer dizer, antes de ocorrer a lesão. O que distingue dos direitos difusos, que nós acabamos de falar, né, no slide anterior, é a possibilidade de determinar os titulares. Isso já ficou bem explicado, quer dizer, aqui eu determino os direitos difusos, eu não determino quem são os titulares. Na prática, como é indivisível, né, atendeu ao interesse de um, atende a todos. Então, se é indivisível, não importa, né? Se vai atender uma única pessoa, ele vai acabar atendendo todas as outras pessoas que indiretamente sejam afetadas ali, que estejam ligados ou àquele grupo de pessoas, aquela categoria, aquela classe, etc. e tal. Então, resumindo aqui, nós temos, primeiramente, falamos então dos direitos difusos e agora dos direitos coletivos. Direitos difusos eu não tenho, né, um indivíduo, eu não tenho uma coletividade, ela transcende o indivíduo, ela vai muito mais além. Aí eu dei exemplo lá da propaganda de TV, que na verdade a legitimidade daquele que questiona aquela propaganda de TV, ele vai atender o interesse não de um nem de uma coletividade, mas ele vai atender os interesses de todos que venham assistir aquele programa de TV ou que nem venham nunca a assistir aquele programa de TV com aquela propaganda enganosa. Tá? O segundo aqui são os direitos coletivos, são aqueles direitos que representam uma coletividade. Agora eu tenho um grupo específico de pessoas, né, uma categoria, um sindicato, uma associação, né, que vão se utilizar desses instrumentos de tutela coletiva para a proteção de direitos daquele grupo de pessoas. Mas, na verdade, aqui eu não precisa haver a lesão, tá? Não precisa haver a lesão. Diferente lá dos direitos difusos, onde eu tenho a lesão e aí eu tenho a ação, né, daquele que é legítimo, que age para proteger o interesse, enfim, de qualquer pessoa, não importa quem. Aqui não. Aqui, antes de haver a lesão, eu já posso agir de forma prévia, atendendo os interesses de uma categoria, de um grupo de pessoas. Tá? Então, eu coloquei como exemplo aqui contribuinte de um mesmo tributo, advogados de determinada comarca com dificuldade de acesso ao fórum. Então, significa dizer o quê? Vai proteger quem? Vai proteger toda a OAB? Não. Né? Todos os advogados que estão inscritos na OAB? Não vai. Por que não vai? Porque, na verdade, vai proteger aqueles advogados daquela cidade, daquela comarca. Aqui, única exclusivamente aqueles advogados que estão agindo ali. Né, advogado de outra comarca, para ele tanto faz como tanto fez. Membros de determinado sindicato, né, em relação a um problema específico, estudantes de uma mesma escola, quanto à questão das mensalidades, né, então, quer dizer, é um grupo, uma categoria de pessoas que agem em relação a determinado assunto. E volto a falar aqui, por mais que nós tenhamos essas situações aí, o ser humano, ele ainda é individualista. Tá? Ele ainda é individualista. O ser humano que eu digo brasileiro. Tá? Vamos até colocar aqui a questão do brasileiro. Por quê? Porque a gente levanta e fala assim, oh meu Deus, tomara que aconteça alguma coisa, né, hoje, e me dê a brecha aí de discutir isso na justiça. Né? Por exemplo, quando começou essa pandemia aí, eu recebi muito telefonema de aluno, WhatsApp, questionando questão de mensalidades, etc e tal, né? E eu até expliquei, eu falei, gente, primeiro, nós temos que aguardar o acontecimento do problema em si, porque é um problema que afeta não só a faculdade, não só a escola, mas afeta, né, enfim, toda a coletividade de uma maneira geral. Afeta tanto o dono como quem está estudando, afeta o professor, afeta o prestador de serviço lá da faculdade, o servidor, o funcionário, etc., todo mundo. E aí nós tivemos, por exemplo, aí essas instruções normativas do MEC, que possibilitou, por exemplo, agora as aulas por videoconferência, a diminuição da carga horária, né, etc. e tal, teve todas essas questões aí que vocês já sabem. E, por último, eu tenho aqui agora os direitos individuais, agora sim, individuais homogêneos. Professor, mas o que seria esses homogêneos? Porque individuais, ok, uma pessoa.
Aqui, meus queridos, é uma espécie do coletivo. Veja bem, o coletivo é gênero, e aqui individual homogêneo é espécie. Então, é uma espécie do coletivo em que os sujeitos, olha só, em que os sujeitos são sempre mais de um, os sujeitos são sempre mais de um, mas são determinados. São determinados. Então, a primeira característica é a natureza, ela é individual. Até agora eu falei que a natureza jurídica ela era transindividual, tanto do coletivo como dos difusos. Aqui ela é individual. Homogeneidade. Né? Por que é homogeneidade? Né? Homogeneidade porque, por mais que tenha a natureza individual, né, mas vai afetar sempre mais de um, não vai afetar um. Mas aqui eu não tenho um conselho, aqui eu não tenho uma associação, porque ali quando eu tenho um conselho, uma associação, quer dizer, lá eu tenho uma representatividade. Aqui já não. Aqui imagine, por exemplo, que eu comprei um carro, por exemplo, lá na Fiat, e ele apresentou um defeito. E eu depois descubro que esse defeito é um defeito que vai se apresentar em todos os carros que foram comprados, né, com o chassi de número, com final, né, de número tal, porque tem lá um número, né, do chassi e, e a data de fabricação daqueles veículos. E aí vai acontecer o famoso recall. Né? Então, veja, eu posso agir de maneira individual, né, mas, na verdade, isso vai afetar mais de uma pessoa. Então, ela tem natureza jurídica individual, mas ela é homogênea. Por quê? Porque eu posso agir de maneira individual, mas ela afeta sempre mais de uma pessoa. Então, ela vai afetar, quer dizer, todos aqueles que compraram um carro naquela data, daquela marca, com aqueles números específicos de chassi, terão que se dirigir até a concessionária para fazer o reparo dessa peça. E aqui eu estou falando da possibilidade de recall, mas imaginem vocês que não tenham recall. Né? Imaginem vocês que a empresa até se negue, diga que não exista. Então, veja, a natureza é individual, eu vou agir de maneira individual, mas ele acaba sendo homogêneo porque vai afetar mais de uma pessoa com o mesmo problema. Tá? Então, veja, vamos repetir aqui, ó. Direitos difusos. Afeta mais de uma pessoa? Afeta. Né? Com o mesmo problema? Com o mesmo problema. Mas a pessoa pode agir sozinha? Não. Porque os direitos difusos, na verdade, eu não sei quem afeta e quem vai afetar. Por isso que ele é transindividual. Eu não sei quem afeta agora e quem será afetado. Depois, os de natureza coletiva. Os de natureza coletiva, eu já agora, de modo mais específico, eu represento um grupo de pessoas. Então, veja, uma associação, ela, na verdade, ela vai agir em nome daquela associação, vai afetar quem está associado e quem ainda vai se associar, tá? Quem ainda vai se associar. Aqui já não, né? Aqui é diferente. O dano decorre de origem comum, aquilo que eu comentei com vocês aqui a respeito do defeito, né, no carro. A origem, ela é comum, quer dizer, um parafuso que foi colocado de maneira inadequada. Seria um parafuso maior e foi colocado um parafuso menor, um exemplo. Que mais? O titular é perfeitamente individualizado e determinado. Então, eu consigo saber quem é, tá? Diferente lá dos direitos difusos, onde eu não tenho lá a determinabilidade do indivíduo. Então, aqui eu individualizo e determino. O direito, ele é divisível, tanto dos direitos coletivos como dos direitos difusos, a gente viu que o direito ele não é divisível, ele é indivisível. Aqui ele já passa a ser divisível. E a defesa coletiva é por conveniência. Olha o que eu estou dizendo, gente. Sublinhe isso daí no material de vocês. A defesa coletiva é por conveniência. Pode ser que ela ocorra, quer dizer, vamos colocar assim, o Ministério Público, ele vai intentar uma ação, né, para proteger, por exemplo, aquelas pessoas
que porventura estejam sendo afetadas por aquele tipo de problema. Aí eu já digo aqui que ela passa a ter uma natureza de uma coletividade. Agora, até então, veja, não, eu não quero saber do Ministério Público, eu vou agir, eu vou ingressar com uma ação sozinho, individual. Posso? Pode. Né? Então, essa é até a próxima pergunta que eu vou fazer a vocês. Então, consumidores que adquiram o mesmo carro, está aqui o exemplo, né, com defeito, né, de carro com defeito, né, machucando, né, os motoristas, tem exemplo aqui o caso de recall, né, pessoas que sofrem danos com a queda de um avião ou explosão, veja que aquele caso do avião da Gol, teve pessoas que agiram de maneira coletiva e teve pessoas que agiram de maneira individual. É o caso também de Brumadinho. Tem famílias que agiram, procuraram advogados, agiram individualmente. Tem famílias que, na verdade, agiram ali através do Ministério Público ou da Defensoria Pública, por exemplo, mas no sentido já de um grupo de pessoas. Ok? Então, esses são os exemplos. Então, nós, resumindo aqui, nós vimos os direitos difusos, coletivos e os individuais homogêneos e vimos, então, a diferença. A diferença é que os difusos, eu não tenho aqui um grupo de pessoas determinado, ele transcende o indivíduo, ele vai muito mais além. A segunda, coletivo, na verdade, a ação ela é proposta para representar uma categoria, um grupo, e os direitos individuais homogêneos, eles podem ser agidos de maneira individual, mas também pode ocorrer uma defesa coletiva por conveniência, porque ele é individual ou homogêneo. O homogêneo significa dizer que ele atinge mais de uma pessoa, mas cada um pode agir de maneira individual ou podem se juntar para resolver determinada demanda. Nesses casos do individual homogêneo, tá? É possível ingressar com várias ações individuais? Sim ou não? A resposta está no material de vocês. Sim, né? É possível. Porém, é mais fácil, rápido, conveniente, uma única ação para que todos estejam na mesma situação. Por que tal razão? Essa é a pergunta. E aqui eu tenho a resposta dessa pergunta, né? Por que seria mais fácil, mais rápido, mais conveniente, mais célere, né, ajuizar uma ação, por exemplo, uma demanda coletiva, né, face a uma mesma situação, né? Por que ela seria mais óbvia? E aqui eu estou falando, né, do Joãozinho, que de repente não tem, né, não tem um poder aquisitivo grande, e eu estou falando lá, por exemplo, de um Eraí Maggi, né, que é milionário. Então ele pode agir sozinho, como eu aqui, o Joãozinho, também pode agir sozinho. Mas por que que, por exemplo, se torna mais conveniente, de repente mais rápido, mais fácil, né, juntar lá o Iraíma, juntar o Joãozinho, a Mariazinha, todo mundo, né, de uma maneira, agir de uma maneira mais célere e de uma maneira mais rápida, né? Por qual razão? A primeira aqui, molecularização dos conflitos. O que é isso, professor? Molecularização dos conflitos. Pessoal, lembra lá da aula de biologia? Átomo, e depois do átomo, um conjunto de átomo vai formar o quê? Uma molécula. Então, veja, um átomo sozinho, ele significa o quê? Nada. Mas quando ele se junta, eu tenho a criação de uma molécula. Por exemplo, o H2O, a água, né, que a gente conhece aí. O hidrogênio sozinho, né, ele tem lá a sua ação própria, e o oxigênio, né, também. Agora, quando eles se juntam, eles passam a ter uma outra função. Qual é a função? A água, por exemplo, né, H2O. Né? Então, dois átomos ali de hidrogênio, um de oxigênio, não é isso? Vamos ver, alguém está perguntando aqui. Espera aí só um minutinho. Isso. A Angélica está perguntando aí, seria junção de interesse? Sim, né? Essa junção de interesse. Mas eu quero saber, Angélica, por qual razão acaba sendo mais rápido, mais conveniente e mais fácil? Aí a primeira eu já estou dando aqui, a molecularização dos conflitos. Então, quer dizer, você agir de modo individual, acaba que, primeiro você não dá uma repercussão, você acaba dando uma maior repercussão.
E você, quando eu trabalho essa questão dessa celeridade, e aqui a gente também tem que entender o acesso à justiça. O acesso à justiça não é possibilitar que a pessoa venha agir em juízo. Não é isso, Angélica. Por exemplo, o que é acesso à justiça? É possibilitar que a Angélica, por exemplo, que não tenha condição, ela consiga, possibilitar que o Joãozinho também não tenha. Não, não é isso, gente. Acesso à justiça é possibilitar o maior número de pessoas. Quanto mais gente, melhor. Então, quer dizer, pegar lá, por exemplo, o índio, vamos dar um exemplo aqui no extremo, aquele cidadão que mora lá nos confins da Amazônia, por exemplo, que ele também seja atingido com a decisão. Veja que não existe nenhuma demanda lá. E ele nunca, talvez, poderia demandar. Nunca poderia demandar. E se ele demandasse sozinho, qual é a razão disso? Então, quer dizer, é possibilitar que o maior número de pessoas seja atingido. O maior número de pessoas tenham acesso à justiça. E não é o maior número de pessoas processando. Não é, você não tem condição? Vamos lá da Defensoria Pública. Não, não é isso. É possibilitar que as pessoas tenham acesso à justiça. O que é acesso à justiça? É o resultado. Quer dizer, o resultado de uma determinada decisão, ela é eficiente e é eficaz, mesmo que aquela pessoa não tenha demandado, mas ela foi atingida. Quer dizer, ela indiretamente, ela teve acesso à justiça. Tá? Então, seria mais ou menos isso. Acredito que as ações coletivas têm um maior peso. Tem, com toda certeza. Tá? Com toda certeza, o Franciele. Não há sombra de dúvidas. E aí aí eu pergunto, né, mas por que isso? Aí você tem economia de recursos materiais e humanos, né, materiais que eu digo no sentido de técnica mesmo, né, enfim, você, por exemplo, acesso ao computador, acesso à internet, por exemplo, para você peticionar ao advogado, que são recursos humanos, etc. E tal, não. Eu já tenho, por exemplo, o Ministério Público, eu tenho a Defensoria, eu tenho um advogado, por exemplo, que está agindo em nome de um grupo de pessoas que está demandando e está legitimando essa ação coletiva para que o maior número de pessoas possível tenha a efetividade desse direito. Então, economia processual para todos. Pessoal, quando a gente trabalha aqui economia processual lá em TGP, economia processual no sentido de o que é economia processual? É um princípio, né, da economicidade, né, no processo. Da economicidade no sentido do processo ter uma razoabilidade, né, no seu tempo de duração, que ele seja mais efetivo, que ele seja mais rápido, que ele seja mais barato. Então, para que isso ocorra, tudo isso dá celeridade, e toda celeridade, ela é circunstância da economia processual. Então, a economia processual, ela é para todos. Aqui eu estou falando no sentido das ações individuais homogêneas. Então, logicamente, se você tem uma ação coletiva, a economia processual é para todos. Mas se você tem ações individuais, pontuais, eu não consigo falar aqui de uma economia processual para aquele que age de maneira individual. Então, eu só consigo imaginar aqui essa economia quando eu tenho essa molecularização. Eu saio do átomo, né, da atomização e passo para a molecularização. A outra razão, evitar decisões contraditórias. Então, isso eu tenho o quê? Segurança jurídica. Então, um juiz aqui decide de um jeito, outro juiz decide do outro. Então, quer dizer, quando eu tenho uma ação coletiva, eu tenho uma resposta, né, única para todas as pessoas. E efetivar acesso à justiça. Queridos, não esqueçam o que eu estou dizendo aqui para vocês. O que é acesso à justiça? É um princípio. Mas acesso à justiça, né, não é possibilitar que a pessoa tenha acesso ao judiciário. Não é isso. Né? Não é possibilitar, por exemplo, a pessoa ele tem uma demanda, mas ele não tem como custear o processo, então ele vai buscar ali a justiça gratuita, ele vai buscar a defensoria pública. Não, não é isso.
né? E esse não é o acesso à justiça, né? O acesso à justiça é possibilitar que todas as pessoas, que toda e qualquer pessoa, né, sejam afetadas por aquela decisão. Então, acesso à justiça não é sinônimo de litigar. Por isso que eu dei exemplo aqui daquele cidadão que vive lá nos confins da Amazônia. Não é possibilitar a ele falar, meu filho, dá o seu CPF, que eu vou colocar você aqui também no polo ativo da ação. Eu vou colocar você aqui, quer dizer, você está com um problema, vem cá, eu sou defensor público, eu vou ajuizar uma ação para você. Não, não é isso. Tá? Não é isso. É possibilitar que aquela pessoa que está lá sofrendo com determinado, enfim, situação, que ela, na verdade, nem precise buscar o apoio do judiciário, mas que a decisão afetada, tomada pelo judiciário, alcance aquela pessoa. Então, é possibilitar que todos sejam alcançados. Esse é o resumo. Né? Acesso à justiça é possibilitar que todos sejam alcançados pela justiça. E ao ser alcançado pela justiça, é exatamente possibilitar que essa decisão afete também aquela pessoa que não demandou. Tá? É que no dia a dia a gente vê pessoas falando que acesso à justiça é possibilitar que a pessoa, através da justiça gratuita, da defensoria pública, né, ele consiga litigar, ele consiga buscar o seu direito. Não. Efetivar acesso à justiça é possibilitar que todas as pessoas sejam alcançadas pelo resultado. Tá? Vamos lá para o próximo aqui. Então, veja, as ações coletivas, elas buscam obter uma resposta coletiva aos conflitos em massa. Então, obviamente, a gente vai trabalhar aqui, né, as ações que buscam a representatividade não de um indivíduo, porque isso vocês viram lá no CPC. Petição inicial, contestação, recurso de apelação, embargos, é tudo que vocês estudaram até agora. Aqui já não, que nós vamos observar o processo que representa uma resposta a uma coletividade. Né? Porém, o processo coletivo influencia o processo individual, direta ou indiretamente. Sim, como eu comecei lá no início falando para vocês, do IRDR, do IAC, né, que são institutos previstos no próprio CPC, que acabam, que direta ou indiretamente, influenciando um único indivíduo. Então, se eu tenho o resultado, por exemplo, de uma jurisprudência que ela já se formatou no STF, né, e eu vou juizar essa ação agora, eu vou ser afetado com aquela jurisprudência. Então, quer dizer, eu já vou ser vinculado àquela decisão. Então, todas as demandas coletivas, elas acabam que influenciando diretamente o indivíduo. Porque vocês, quando vão montar a petição inicial, vocês não buscam a jurisprudência, aí você acha uma decisão do STF, o que você faz? Você coloca ela. Até porque se você não colocar, né, aquela jurisprudência, aquela decisão, alguém da parte contrária vai colocar, vai dizer, olha, mas isso que ele está discutindo já tem uma decisão, né, do STF que impacta a todas as ações discutidas, né, nesse caso aí, ok? Então, o processo civil, né, clássico, né, aqui indivíduo versus indivíduos, quer dizer, versus indivíduo, quando você processa, né, no bom sentido, outra pessoa, o que acontece, né, com isso? Tá aqui, ou vários autores contra vários réus, né? Então, surgem ações coletivas. Por quê? Na verdade, a ação começa um indivíduo com outro indivíduo. Ou autores contra vários réus. E aí, quando eu tenho essa demanda, esse interesse, e aí surge mais votação de outro indivíduo, mais outra ação de um indivíduo, mas a proposta é a mesma, surge o direito é o mesmo, surgem as ações coletivas. Porque a solução clássica do CPC, que é a tutela individual, né, isso eu já comecei dizendo para vocês, ela não mais se mostra adequada. Então,
a única solução que há é a solução, na verdade, agora molecularizada. Veja que eu coloquei a necessidade de solução desses litígios atomizados porque vem de átomo. Então, o átomo isolado em si, ele não tem tanta prestação, como, por exemplo, quando você tem o conjunto de átomos, e aí você forma, de átomos diferentes, e aí você forma uma molécula, né? Aí eu dei exemplo aqui da água, né, para entenderem. Então, a necessidade de soluções desses litígios individuais, de uma única vez, acaba que envolvendo a economia processual e evitando decisões contraditórias, como eu coloquei para vocês aí. Ok? Meus queridos, alguma pergunta? Eu acho que essas duas aulas foram... a gente basicamente falou... Aí, deixa eu só sair aqui. Isso. A gente basicamente falou aqui... Deixa eu só... Espera aí um pouquinho, gente. Isso. Eu, assim, quando encerra a aula, eu gosto sempre de... eu gosto sempre de fazer um resumo. Então, na aula passada a gente falou lá das gerações de direitos fundamentais. Na aula de hoje, nós trabalhamos aqui, né, a característica dos interesses difusos, coletivos e dos direitos individuais homogêneos. Né? Basicamente, foi o instituto que nós trabalhamos na aula de hoje. Então, eu sempre coloco isso para que fique mais fácil, para que vocês tenham ideia daquilo que pode ser cobrado em prova. Professor, e aquilo que você colocou lá, né, do IRDC, do IRDR, perdão, do IAC, lá no início, né, que são ali as ações de incidente de resolução de demandas repetitivas. Não, pessoal, aquilo foi para exemplificar, tá? Para que vocês entendam que o CPC traz alguns institutos de demanda coletiva, mas na verdade ele estimula, mas ele não tem um capítulo específico que trata das ações coletivas. Aquilo foi apenas para exemplificar. Na aula de hoje nós basicamente nós pontuamos e nós nos orientamos pela diferença entre direitos difusos, direitos coletivos e direitos individuais homogêneos. E tem todas as características aí, tem todos os exemplos, então isso, logicamente, a gente vai cobrar. Litisconsórcio se assemelha na ação coletiva ou direito difuso, né, devido ao instituto do interesse? Boa pergunta, Angélica. Na verdade, o que acontece? Existe uma crítica a respeito do litisconsórcio, Angélica, porque o Código de Processo Civil ele faz uma limitação de pessoas, né, a respeito aí de litisconsórcio, exatamente para que ele não tenha essa característica de coletividade. Tá? Então, aqui, na verdade, ele não se assemelha, tá, à ação coletiva. E o litisconsórcio, ele ainda tem natureza de interesse individual, tá? Individual, e não coletivo, tá? Por mais que você fale, profissional de consórcio é um grupo, né? São pessoas que têm um interesse naquela demanda maior, do que eu estou dizendo, interesse na demanda em si, na demanda individual, tá? Na demanda individual. Então, não tem, não se assemelha à ação coletiva, tá? E porque também o CPC, ele limita a participação de pessoas no litisconsórcio, tá? Mas pergunta excelente, ótima pergunta aí. Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? A gente vai seguindo aí bem tranquilo, tá? Para que a gente, na próxima aula, nós vamos falar, aí vocês têm o material em mãos, aí eu vou falar um pouquinho do contexto histórico para vocês. Quem quiser pesquisar sobre class action, eu vou anotar aqui para vocês darem uma pesquisada, uma lida. Class action.
tá? Na verdade, essa class actions faz parte do contexto histórico, é uma ação americana, e o nome já diz class action, quer dizer, ação de classe. É onde tem, na verdade, é um dos berços da ação coletiva, é a class action americana. Então, dei uma olhada na internet, uma pesquisada, vocês vão ver que faz parte do direito anglo-saxão, né, norte-americano, mas, na verdade, a class action ela tem natureza common law. Aqui no Brasil é o civil law, né? Quer dizer, o que está na letra de lei, o que produziu, se tem jurisprudência, se é vinculante, se não é, né? Diferente dos Estados Unidos, que lá é o common law. Então, dei uma pesquisada sobre class action, civil law e common law. Vocês vão entender um pouquinho sobre esse conceito dessa demanda histórica para a próxima aula que a gente já vai falar. E a gente já parte do conceito e vamos trabalhar daí a questão da competência, dos legitimados, enfim, da coisa julgada, de todas as características das ações coletivas que elas são diferentes dos processos individuais. A coisa julgada na ação coletiva era diferente, os legitimados aqui também são diferentes, a competência aqui também ela é diferente, tá? Então, por mais que o CPC trabalhe competência, coisa julgada, né, a legitimação, trabalhe todos esses aspectos aqui, a gente tem um pouquinho de diferença lá no CPC. Ok, gente? Mais alguma pergunta? A gente pode encerrar, a gente está com 19 alunos agora, a gente começou com 2, né, a Núbia e a Ágata, e a gente está terminando aqui agora com mais alunos. Tá? Peçam aos colegas para participar, né, dessa discussão nossa aqui, né, muito boa pergunta aqui da Angélica, isso mostra que vocês estão antenados, enfim. Ó, professor, mas o litisconsórcio, ele se assemelha, tá bem legal, a pergunta é uma pergunta muito inteligente, tá, Angélica? Eu até tinha já anotado, enfim, em algum lugar para falar isso para vocês, acabou que eu esqueci, e aí você já me perguntou, ok? Então tá, gente, até a próxima aula, então.